Investidores, Ethereum sendo cotada a 1.561 dólares nesse momento, se desvalorizando 5,27% nesse dia que está sendo aqui majoritariamente negativo para o mercado cripto, que entrou aí em um dia de correção, né? E que ainda está digerindo as notícias relacionadas à possível falência do banco Silvergate, né? Que é um importante operador aí que faz interface com o mercado de criptomoedas. Bom, falando aqui da nossa análise técnica da Ethereum, na nossa última análise a gente já tinha exercitado aqui 3 níveis de preço que nós consideramos bem relevantes e bem importantes, que são os níveis que a gente está monitorando aqui nesse momento. E, bom, o primeiro deles é a região dos 1.700 pontos, né, dos 1.700 dólares, desculpa, que foi o primeiro alvo aqui da nossa projeção. A gente também já tinha feito uma leitura em que nesses 1.700 dólares há aqui um cenário de resistência bem importante para o preço da Ethereum, e aí nessas últimas semanas a ETH não conseguiu fazer o rompimento, e a gente tinha um alvo dentro desse nível que a gente traçou a partir desse pivô de alta que se formou aqui, certo? Esse pivôzinho de alta aqui. E aí a gente já tinha mais ou menos uma expectativa de ver a ETH vindo buscar esses 1.700 dólares, tá? Foi o que aconteceu, ela não conseguiu romper, e a gente tinha aqui um segundo nível, que era o nosso último alvo, e o cenário mais otimista que a gente consegue projetar para Ethereum aqui nesse momento, que seria ali um alcance do nível dos 2.116 dólares, ou algo em torno disso, certo? O cenário é que a Ethereum não teve força então para romper os 1.700 dólares, tá entrando aqui em um cenário de correção, tá? E aí a gente volta a observar então 2 níveis aqui com potenciais suportes para ETH, um nível de suporte um pouquinho menos relevante, mas é o suporte mais imediato, que vai estar aqui na casa dos 1.351 dólares, e depois a grande região de suporte, que é o nível que a ETH não pode romper para ela não se projetar para baixo e vir retestar as mínimas do ciclo corretivo, que está aqui nessa faixa dos 1.209 dólares, certo? Nesse momento, o que eu acredito, investidores, é na correção, tá? A gente teve aqui um movimento bem expressivo que aconteceu na ETH nesse ano, a gente chegou a ver ela valorizar 47%. Em um cenário de bear market, a gente sabe que isso aqui é muita coisa, então já era meio que esperado que a gente visse aí uma realização de lucro acontecendo, e muito em função também da perda de força do mercado tradicional, né? Nessas últimas semanas a gente sabe da correlação da ETH e do Bitcoin com a bolsa americana, né, com o S&P, com o Nasdaq. Então, geralmente os movimentos que têm ocorrido lá nas bolsas americanas são refletidos aqui no mercado cripto, apesar de que no dia de hoje as bolsas estão subindo e o mercado cripto está caindo, como falei, ainda digerindo aí essa questão da Silvergate. Eu acredito que assim, o mercado cripto está só buscando aqui racionalizar, né, uma queda que já era esperada, né? Muitas vezes a gente vê que a mídia tenta justificar com as notícias algo que já o preço já estava mostrando que ia acontecer. Eu acredito nessa hipótese, certo? Então a gente tem que ficar ligado aqui na ETH, porque de repente um eventual cenário do rompimento desses 1.458 dólares, que corresponde então àquele fundinho ali, essa base de preço que a ETH formou, de repente um rompimento para baixo pode levá-la a retestar então levará a ETH a testar a região dos 1.348 dólares, com uma possibilidade de um teste, no caso de uma correção mais agressiva, lá novamente na casa dos 1.209 dólares, e é aqui a chave para a ETH, tá? Ela precisa sustentar dentro desses 1.200 dólares para ela não correr o risco de ir lá mergulhar e renovar as mínimas do ciclo corretivo. Eu também entendo que essa perninha corretiva que ela está formando aqui nesses últimos dias é realmente decisivo para a ETH, porque se de repente a gente vê ela se sustentando, formando uma base de preço nova e voltando a se projetar para cima e rompendo esses 1.700 pontos aqui, esses 1.700 dólares, a gente pode ter então um cenário bem interessante com ela indo alcançar lá os 2.116 dólares. Aqui nas minhas operações, se porventura a ETH se projetasse para cima e viesse direto aqui buscar essa região dos 2.100 dólares, eu iria realizar todo o lucro, certo? Todas as compras que eu realizei dentro dessa faixa aqui, eu iria realizar dentro desse nível aqui. Já realizei algumas parciais dentro desses 1.700, mas eu não acredito que a Ethereum, durante esses próximos meses, aí ainda em um cenário de bear market, vai conseguir se sustentar acima desses 2.100 pontos aqui. Então, aqui para mim é a região de realização de lucros, assim como os 1.700 dólares está sendo também. Então, se você me perguntar
no que eu acredito nesse momento, eu acredito muito mais na correção, então, do que em um movimento de alta que já leve a ETH direto a buscar os 2.100 dólares, tá? Eu acredito que ela pode, de repente, mergulhar primeiro para depois ela voltar a se projetar para cima, tá? Ela, de repente, formar aqui uma nova base de preço um pouco mais consolidada, quem sabe próximo desses 1.300 dólares aqui, 1.350 dólares, aí sim a gente pode, quem sabe, ver ela voltando a se projetar para cima de uma maneira um pouco mais consolidada, tá? Mas nesse momento aqui eu acho que ela já perdeu força, vai ser difícil ela ir buscar os 2.000 dólares agora nesse mesmo flow. Deixa eu dar uma olhada aqui no OBV, ó. Pelo OBV a gente já consegue ver o seguinte, que esse fundo ele foi rompido, tá? Ó, o indicador fez o rompimento desse fundo que corresponde com esse fundo aqui no gráfico de preço. Então quer dizer, grande chance da ETH realmente se projetar e furar para baixo aqui os 1.450 dólares ali, né? Vamos ver aqui no índice de força relativa. Bom, no IFR a gente não teve ainda o rompimento aqui desse fundo, né? Que seria o fundo correspondente a esse fundinho aqui no preço. Quando a gente tem o indicador se projetando para baixo, formando pivô de baixa com o preço ainda atrasado, geralmente o preço é que costuma realizar o movimento para acompanhar o indicador, mas a gente está vendo aqui que pelo menos o IFR ainda não furou aquele fundo. Eu fico ligado aqui porque o OBV, que é um indicador baseado em volume financeiro, já furou. Então, nesse momento, eu acredito muito mais em um cenário de correção um pouquinho mais estendido aí para os próximos dias do que já um cenário de recuperação com a ETH rompendo lá os 1.700 dólares, certo? Então, bom, essas são as leituras que a gente faz aqui para a ETH nesse momento. Eu vou voltar a atualizar a análise da ETH aqui no canal nos próximos dias. Vou agradecer você que ficou comigo até o final do vídeo. Se você gostou da análise, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo.